Fala galera, tudo bem com vocês? Engenheiro Diego trazendo mais um vídeo e hoje iremos falar sobre o dimensionamento dos reservatórios, ou seja, qual a capacidade em volume devemos adotar nos reservatórios das nossas edificações. Pessoal, antes de mais nada, você que me acompanha ou você que caiu aqui de paraquedas, gostaria de pedir, se vocês entendem que esse conteúdo agrega valor, não deixe de se inscrever e deixar um like ou um comentário, porque isso vai ajudar muito e vai fazer muita diferença e o YouTube vai entender que é um conteúdo de relevância. Beleza? Então vamos lá. Olha, aqui eu tenho um projeto, né? Aqui tem uma planta baixa e aqui tem o corte. Então aqui eu tenho um edifício, né, de 5 andares e eu tenho aqui 4 apartamentos por andar, né? Cada apartamento eu vou ter 3 quartos. Aqui o quarto 1, quarto 2 e quarto 3. Beleza, pessoal? Bom, essas são as características da minha edificação. Então, primeiro de tudo, a gente precisa saber isso para dimensionar o nosso reservatório. Beleza? E o que acontece, pessoal? O sistema de abastecimento da rede pública ele costuma interromper, né, o fornecimento de água em diversos períodos do dia. Claro que isso vai variar de região para região, mas o fato é que a água vai faltar, seja por baixa pressão, seja por manutenções, tubulações danificadas, entre uma porrada de coisas. Então, a gente precisa saber disso, né? Então, antes de ir para o dimensionamento de fato, vamos ver alguns conceitos aqui da nossa norma, da nossa NBR 5626 de 1998. Alguns conceitos rápidos aqui antes de partir para o dimensionamento. Isso aqui é fundamental a gente dar uma passada. Então, vamos lá. O que essa norma traz? Ela traz que o volume de água reservado para uso doméstico deve ser no mínimo necessário para 24 horas de consumo normal no edifício, sem considerar a reserva de incêndio. Beleza? Então esse aqui é o primeiro conceito que a gente precisa saber. O segundo, no caso de residência de pequeno tamanho, adotar no mínimo a reserva mínima de 500 litros, ou seja, uma casa térrea, uma casa de 2, 3 quartos, de até 200 metros quadrados, então a gente tem que ter uma reserva mínima de 500 litros, beleza? E o último conceito que a gente vai estudar aqui, que a concessionária deve fornecer ao projetista o valor estimado do consumo por pessoa por dia em função do tipo do edifício, tipo da edificação, beleza? Então, para ficar claro aqui, ó, o volume de água reservado para uso doméstico deve ser de no mínimo necessário para 24 horas de consumo normal no edifício, sem considerar a reserva de incêndio. O que isso significa? Significa que, por algum motivo, faltou o sistema concessionária, deixou de fornecer água, o reservatório tenha condições de, pelo menos, ter 24 horas aí de resposta, até 24 horas aí de fornecimento de água sem precisar da concessionária. Então, basicamente, esse primeiro item é isso. No caso de residência de pequeno tamanho, adotar no mínimo uma reserva de 500 litros, né? Foi o caso que eu falei anterior. E a concessionária deve fornecer ao projetista o valor estimado do consumo de água por pessoa por dia, em função do tipo de uso do edifício. O que é isso, pessoal? A gente vai ver aqui no próximo slide que cada tipo de edificação, o consumo por pessoa irá variar. Nós vamos ver aqui no próximo slide, no dimensionamento. Essa tabela aqui é a tabela que a concessionária fornece para a gente. Então aqui eu trago para vocês aqui os principais consumos médios por pessoa que vai variar de acordo com o tipo da edificação. Aqui, por exemplo, os alojamentos provisórios
tem um consumo médio estimado de 80 litros por pessoa. Casas populares ou rurais, 120 por pessoa. Residências, 150 litros por pessoa. Apartamentos, que é o que a gente vai utilizar esse item 4, tem um consumo médio de 200 litros por pessoa. Escolas, internatos, quartéis, edifícios públicos ou escritórios, entre outras. Então, a gente vai adotar esse item 4, né, que é para apartamentos, que a gente tem uma edificação residencial. Vamos usar esse item 4, apartamentos, do consumo de 200 litros por pessoa. Beleza? Então vamos lá? Vamos para as características do nosso edifício. Bom, como eu falei anteriormente, é um edifício de 5 andares, 4 apartamentos por andar, cada apartamento com 3 dormitórios. Cada dormitório a gente vai considerar, a gente não sabe, quando a gente não sabe, a gente vai considerar que cada dormitório a gente tem 2 pessoas. Pessoal, isso são referências, tá? Você não vai dimensionar, você vai fazer um projeto, você não sabe quantas pessoas exatamente vão habitar a edificação, então a gente considera 2 pessoas por dormitório, beleza? Então, como que vai ficar o cálculo, né? O cálculo fica, a gente vai fazer a multiplicação do número de apartamentos por andar, vezes o número de pavimentos, vezes o número de dormitórios, vezes o número de pessoas em cada dormitório. Então, número de apartamentos por andar, vezes o número de pavimentos, vezes o número de dormitórios, vezes o número de pessoas. Isso vai dar 120 pessoas. Então, a gente descobriu que a gente tem 120 pessoas aproximado, estimado naquela edificação. Então, fazendo aí 120 vezes 200 litros por dia, esses 200 litros foi o que a gente pegou na tabela, que foi o item 4, que é o consumo por pessoa, a gente tem 24 mil litros por dia. Então, aquele reservatório, né, daquela edificação do primeiro slide, a gente tem que projetar um reservatório com capacidade mínima de 24 mil litros por dia. Beleza, pessoal? E uma observação final é que tem projetistas que optam por estimar 2 dias para a capacidade do reservatório, né? A norma traz no mínimo de 24 horas, então vai ficar a critério do projetista, beleza? Então isso aqui é muito simples, não tem erro, né? A gente precisa daquela tabela, né, para saber o consumo por pessoa, né, por dia, o consumo em litros da pessoa por dia. Tem que estimar, né, o número de pessoas por dormitório, a gente estima 2, faz essa multiplicação aqui de número de apartamentos por andar, vezes o número de pavimentos, vezes o número de dormitórios, vezes o número de pessoas. Beleza? Chegamos a 120. 120 vezes 200 litros por dia, que foi o que a gente adotou, que é apartamento. A gente chegou aqui a uma quantidade de 24 mil litros por dia. Beleza? Bem tranquilo, né, pessoal? O que nós calculamos aqui, o que nós encontramos aqui, não está considerando a reserva de incêndio. Então, a reserva de incêndio, eu vou trazer um vídeo parte 2, que vai ser um vídeo próximo a esse aí, dando sequência a esse vídeo aqui, que eu vou falar sobre a reserva de incêndio. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e não deixe de assistir a parte 2, beleza? Que eu vou falar sobre a reserva de incêndio. Então, grande abraço e até lá!